Olá, vamos continuar discutindo circuitos elétricos? Nós vamos estudar agora dois exemplos que são exemplos típicos de combinação de resistores e fontes de força eletromotriz. No primeiro exemplo, nós vamos estudar como é que nós podemos usar aquilo que nós vimos de resistores em série paralelo para resolver um circuito. O que significa resolver um circuito? Resolver um circuito você tem um conjunto de componentes, no nosso caso resistores e fontes de força eletromotriz, e você quer saber quais as correntes que estão passando nos ramos desse circuito. Isso é resolver um circuito, tá certo? Então vamos começar com um exemplo em que eu tenho uma fonte, tá certo? E um conjunto de resistores. Vamos pegar aqui. Eu vou pegar aqui um circuito, tá certo? E eu tenho aqui um ramo, eu tenho uma fonte de força eletromotriz, eu tenho aqui a força eletromotriz, eu tenho agora aqui um resistor, aqui eu tenho um ponto, eu tenho um outro resistor, um outro aqui, e um outro resistor aqui. Então esse é o meu circuito, esse resistor aqui eu vou chamar de R1, esse eu chamo de R2, R3 e R4. E os valores são R1 é igual a 20 ohm, é o valor da resistência, e isso aqui é igual ao valor de R2. O meu R3 vale 30 ohm e o meu R4 vai ser igual a 8 ohm. Essa minha fonte aqui, a força eletromotriz dela vai ser igual a 12 volts. Tá? Muito bem. Então vamos começar agora a olhar esse circuito e ver o seguinte. Primeira coisa que você tem que ver, lembrar essas linhas que estão aqui, essas linhas que estão aqui, que são os fios que unem os resistores, tá certo? Esses ramos aqui, assim, esses pedaços aqui, você pode e deve considerar que isso aqui, tá certo? É como se fosse um ponto, Essas regiões que eu marquei aqui em vermelho, tá certo? Elas devem ser consideradas como se fosse um ponto, ou seja, isso aqui, se eu fosse desenhar esse circuito de um jeito menos esquemático, tá certo? Eu teria uma bateria aqui, Suponha que eu tenho uma bateria, eu tenho um resistor aqui, tá certo? Eu tenho um outro resistor aqui, eu tenho esse resistor, E aqui nesse terminal eu tenho um outro resistor aqui, tá? E isso aqui é isso desse jeito assim, Então esses fios aqui, essas linhas aqui eu marco simplesmente para simplificar esse meu esquema, tá certo? Mas você vai considerar que nesses ramos que eu marquei aqui, não há resistência. Se não há resistência, tá certo? Não há queda de tensão, Então o potencial nessa região aqui é o mesmo. Mesma coisa aqui, mesma coisa aqui e mesma coisa aqui, tá? Com essa consideração, eu posso dizer o seguinte: se eu chamar, por exemplo, esse ponto aqui de A, e se eu chamar esse ponto aqui de B, eu posso dizer que a diferença de potencial no resistor R3, nesse que está aqui, é igual à diferença de potencial no resistor R2. Ora, se a diferença de potencial em R3 é igual à diferença de potencial em R2, eu posso dizer que R3 e R2, então R3 e R2, eles estão em paralelo. Então eu posso substituir esse circuito, eu posso fazer o seguinte, eu posso substituir aqui, vou de novo meu R1, Agora eu venho aqui e coloco um resistor novo, que eu vou chamar de R23, tá certo? E aqui eu tenho meu resistor R4. Tá? Como é que eu calculo o R23? Olha, eu vi, na conversa passada nós vimos que se eu tenho dois resistores em paralelo, tá certo? Se eu tenho dois resistores em paralelo, a resistência equivalente,
né, a resistência equivalente é dada pela soma, o inverso da resistência equivalente é dado pela soma dos inversos dessas duas resistências aqui. Se eu faço essa conta aqui, então eu tenho 1 sobre 20, né, mais 1 sobre 30, tá certo? 1 sobre 20 mais 1 sobre 30, isso aqui vai me dar que R23 é igual a, se você fizer as continhas, vai dar 12 ohm, tá? Muito bem. Feito isso, tá certo? Feito isso, eu vou olhar agora o seguinte. Bom, lembrando aqui, eu tenho uma corrente que está vindo aqui, uma corrente I. Essa corrente I vem, né? Quando ela chega nesse ponto aqui, eu vou imaginar que eu tenho uma corrente que desce aqui, uma corrente 2, né? Essa corrente I, ela se divide em duas. E eu tenho uma outra corrente aqui, que é uma corrente I3, tá? E essas duas, I2 e I3, se juntam aqui e de novo eu tenho a mesma corrente I. Tá? Presta atenção que essa corrente I que está subindo, passa pela fonte e passa em R1, é a mesma, né? A mesma corrente I aqui. Ela se bifurca, tá certo? Em duas correntes e aqui elas se juntam de novo na mesma corrente I. Tá? Tá certo? Então, em cada ramo desse circuito, eu só vou definir, não é, uma corrente, tá certo? Uma corrente I. Agora veja o seguinte, esse aqui é o meu circuito equivalente, né? O que acontece? Aqui, ó, eu continuo tendo a minha corrente I aqui, tá vendo? Tá? A corrente que passa em R23 agora é a soma de I2 mais I3, então, obviamente, também é a corrente I que passa aqui tudo. Esses três resistores agora, tá certo? Esses três resistores estão em série, tá? A corrente que passa neles, nos três resistores, é a mesma, não é? Então eu posso dizer que esses três resistores, então R1, R23 e R4, eles estão em série. Se eles estão em série, eu posso substituir por um novo resistor, que eu vou chamar agora de R, tá certo? Que vai ser igual a R1 mais R23 mais R4, que é igual, bom, R1 é 20, R4 é 8 e R23 é 12, isso aqui vai dar 40 ohm, né? Então agora eu tenho um circuito equivalente que é esse aqui, ó. Minha fonte está aqui, meu R está aqui, não é? Se eu tenho esse circuito agora aqui, tá certo? Eu posso então calcular, né? Eu posso calcular essa minha diferença de potencial aqui, dado isso, eu posso dizer que a corrente I que passa aqui agora, I, né? Lembrando a lei de Ohm, tá certo? Eu posso dizer que I, portanto, vai ser igual a 12 dividido por 40, que é igual a 0,3 ampere. Né? Muito bem. Eu preciso saber agora quais são os valores de I2 e I3. Eu sei que aquela minha corrente I, tá certo? A minha corrente I, ela é igual a I2 mais I3. Né? Por conservação, tá certo? A corrente que chega no nó e se bifurca, obviamente, ela é a soma daquelas duas correntes que tinham ali. E eu posso dizer o seguinte, né? Lembra, no começo eu falei, a diferença de potencial em R3 é igual à diferença de potencial em R2. Eu vou dizer que V2, que é a diferença de potencial em R2, é igual à diferença de potencial em R3, tá certo? Então, aplicando, eu sei que V2, né, é igual a R2 e 2, V3 é igual a R3 e 3, eu posso então dizer que I2 vai ser igual a V2, tá certo? V2 sobre R2 e I3 é igual a V2 também, se quiser, né? V2 sobre R3. Olhando isso aqui, eu posso dizer que se eu pegar, né, e olhar, aqui eu tenho V2, aqui eu tenho V2, eu posso dizer então que I2 vezes R2 é igual a I3 vezes R3, ou se eu quiser, I2 é igual a I3 R3 sobre R2. Agora eu posso então substituir aqui, I2 aqui, eu fico então com essa conta aqui, ó.
A minha corrente total, que eu sei que é 0,3 ampere, vai ser igual a I3. Quanto que é R3 sobre R2? R3 é 30, R2 é 20. Então, R3 sobre R2 vai dar 1,5 mais I3. Portanto, I3 vai ser igual a, aqui vai dar 2,5, né? I3 vai ser 0,3 dividido por 2,5, que vai ser igual a 0,12. I3 é igual a 0,12. E aí, substituindo, eu obtenho que I2 é 0,18 ampere. E a soma das duas vai dar o 0,3. Tá? Então, vocês viram aqui, né? Recapitulando aqui, nós vimos o seguinte. Nós pegamos um circuito, tá certo? Uma combinação de resistores e uma fonte, né? O que nós fizemos? Né? Nós, primeiro, pesquisamos, tá certo? Quem são aqueles resistores que estão em série ou quem são aqueles resistores que estão em paralelos, para eu poder ir calculando os equivalentes. Né? Eu vi que esses dois aqui estão em paralelo, né? Então eu calculei um equivalente aqui, depois eu vi que esses três agora estão em série, calculei um novo equivalente, a partir disso aqui eu tenho, né, um circuito composto por uma fonte e um resistor, calculei a corrente total, né? Obtida a corrente total, eu usei o fato de que o potencial nesses dois aqui é igual, tá certo? Com base nisso, né? Com base no fato que é o mesmo potencial, eu pude simplificar, lembrando que eu tenho, tá certo? Eu tenho que considerar essa conservação da corrente que está, né, circulando nesse circuito, tá? Vamos agora ver um outro tipo de combinação, né, em que eu vou usar uma abordagem um pouco diferente da abordagem que eu estudei aqui, tá? Então vamos lá.